em vigor o novo Código de Ética Médica. Entre as mudanças, ele sugere aos médicos que passem a dispensar os pacientes terminais de tratamentos inúteis e dolorosos. Mais ou menos o que já propunha o projeto sobre a ortotanásia, aprovado pelo Senado. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Augusto Botelho, que foi relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais. Senador, obrigada por conversar com a gente. O nome ortotanásia, na prática, já é mais ou menos isso, fazer com que o paciente não passe por tratamentos dolorosos que possam resultar, no final das contas, sem nenhuma validade, não é isso? Exato, é um tratamento doloroso que não vai mudar a qualidade de vida do paciente. Como, por exemplo, investigar mais. Ele está com um tumor de útero, mas talvez tenha uma metástase no cérebro e tal. Então, é para a essa altura do campeonato, como diz no bom português. Justamente o projeto da ortotanásia, que significa boa morte. Ortotanásia não tem nada a ver com eutanásia, que é matar as pessoas que têm doenças incuráveis, que têm defeito genético. Ortotanásia é permitir que o médico possa decidir, juntamente com a família, de acordo com a vontade do paciente, como é que ele quer que morra. Algumas pessoas não querem ficar num aparelho respirando 3 meses inconscientes. O senhor já sabe que é irreversível, que aquele paciente é terminal, deixa ele morrer na sua casa, com a sua família, é isso? É uma morte muito mais humana. Se a gente pode dizer agradável, mas humana, você morrer no meio da sua família. Os doentes mais graves, que a gente acha que já vão... O médico tem esse paciente vai durar poucos dias e tal. Se ele ficar no hospital, ele dura poucos dias. Montar poucos dias, eu vou mandar ele para casa. Às vezes ele dura até um pouco mais em casa, porque tem acesso dos familiares, dos amigos, ele volta para o ambiente dele e tudo. Mas o novo Código de Ética Médica, é um código revisado de ética médica. Ele, principalmente, graças a Deus, focou muito nos direitos do paciente. Ressaltou que a nossa profissão de médico, eu sou médico, antes de ser senador, e continuo médico. Eu estou senador. A profissão do médico visa principalmente o paciente. Mas antes desse código, o próprio médico relutava em, por exemplo, dispensar um paciente, levá-lo para casa, com medo de mais tarde sofrer um processo, não é isso, senador? Agora, com esse novo código, ele fica mais à vontade para fazer isso também. Mais nos médicos novos, porque eu, por exemplo, me formei em 72, e meu pai meu pai era médico também. Lá em Roraima nós temos o costume de perguntar, eu perguntava de meus pacientes e pergunto se ele tiver numa situação de morrer ou grave, ele quer ser os últimos momentos dele dentro do hospital ou na casa dele. Essa é uma pergunta que eu sempre fiz aos meus pacientes que estavam com uma doença mais grave. E alguns que eu tinha mais intimidade também para registrar no prontuário. Porque assim, hoje nós temos recursos para manter a pessoa viva por muito tempo, né, enquanto o coração estiver batendo, e até para estimular o coração a bater com aparelhos nós temos também. Mas só se faz mais sofrimento para a família, para aquela pessoa que fica ali. Os espíritas, por exemplo, dizem que esse processo tal desencarnar demora muito e tal, a pessoa sofre mais. E principalmente porque a gente pega e afasta aquela pessoa da família. É muito ruim. A UTI é um lugar muito bom. Tem que ir para lá quando precisar de ir. Mas quando precisar de ir, quando você esgota todos os recursos que tem, para aquela pessoa ter uma vida normal, ou pelo menos uma vida na qual ela possa ter comunicação, você tem que conversar com a família para ela decidir. E eu aconselho a todas as pessoas dizerem para todos os seus familiares. Na nossa lei de ortotanásia, que o autor é o senador Gerson Camata, ele diz que nomeia irmãos, marido, mulher, filhos, assim, os graus de parentesco. Porque a pessoa, em geral, quando está nesse estado terminal, ela já não está consciente para escolher que tratamentos devem ser dispensados ou não. Então, ela delega isso a outra pessoa. Pelo projeto aprovado no Senado, do qual o senhor foi relator, os familiares qualquer familiar que vai decidir. Pelo novo código, eles criam, pelo que eu entendi, um novo instrumento chamado testamento vital. Uma pessoa vai ao cartório e declara para quem ela dá esse poder. Isso. O Código de Ética até avançou um pouco mais do que a gente. Porque ele diz assim, se eu acho que o meu amigo Pedro, que pode fazer isso, eu vou lá e declaro no cartório. Se eu estiver inconsciente, no limiar da morte, ou com morte já constatada clinicamente e tal, eu nomeio o Pedro para autorizar os médicos a suspender os procedimentos que só vão protelar a minha morte sem melhorar a minha vida e sem me dar qualidade de vida. Na prática, o Pedro que vai passar a escolher a hora de desligar esses aparelhos. A ortotanásia não permite que o médico evite de fazer medicações para que o paciente não sofra.
é importante que um objetivo, já que eu não posso curar uma doença, é um princípio médico, eu tenho que diminuir o sofrimento daquela pessoa com aquela doença. Então, todos os recursos, tanto químicos como cirúrgicos, que possam ser feitos para diminuir o sofrimento, a gente tem que fazer.